Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui, né? Fazer essa exposição aqui do que foi o resultado do mês de maio. Também já aproveitar para falar um pouco do mês de junho, que acho que deve estar todo mundo aí tentando entender o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo. Basicamente, o mês de maio você teve uma série de tensões externas, lá vindo desde questões monetárias, Estados Unidos, como também aquela guerra comercial iniciada entre Trump com China e com outros países aliados, a questão do aço. Isso já foi mexendo no mercado, já foi deixando o mercado aqui no Brasil mais sensível, não só Brasil, mas mundial. E dentro de maio a gente teve também aquela greve dos caminhoneiros, né? Então, um cenário político que já estava ali ganhando calor, principalmente por causa das eleições, uma questão de um governo, parte executiva mais enfraquecido, e quando você vê isso daí acontecendo, veio aquela greve dos caminhoneiros. No início ninguém deu atenção, vamos dizer assim, passou com menos importância. Passado 3 ou 4 dias da greve, todo mundo viu que o buraco era mais embaixo. Isso fez um mal-estar no mercado, e isso, na minha opinião pessoal, engatilhou uma série de coisas que já estavam ali, aquela questão da caixa d'água, né, e vazou. E aí, com isso daí, foi uma coisa, assim, bem difícil, bem dura. Em termos de movimentos de mercado, a gente viu movimentos aí que há muito tempo não se via de tal magnitude. Principalmente, que eu considero, o câmbio foi muito forte, mas se a gente olhar o mercado de juros, principalmente a parte de juros futuros médio e longo, a variação da curva foi extremamente forte. Muito maior até do que aconteceu no caso do maio do ano passado, né, daquela denúncia da gravação do presidente, e até em outras crises que a gente já teve. Então, com isso daí, nós, em termos de gestão do fundo, nós tivemos muito cuidado, nós fomos administrando, principalmente quando você tem um gatilho. Eu acho que é uma coisa importante você diferenciar como cliente, cotista do fundo ou às vezes um alocador. Uma coisa é quando você traça um cenário econômico, vem vindo os dados, você tem uma previsão e você vai ajustando seu portfólio. Primeiramente você mapeia, levanta uma hipótese, aí você vai criando caminhos para aquela hipótese se confirmando, e com isso você vai montando uma posição de direcionamento do fundo. Quando você tem um gatilho que é meio, vira uma chavinha, sai de 0, vai para 1, liga e desliga, como foi muito forte a greve dos caminhoneiros aí, é difícil você, nesse meio do caminho, ainda que você tivesse uma consideração da onde poderia e estaria indo para o mercado, no meio dessa volatilidade você meter a mão. Principalmente para aqueles fundos que correm risco, né? E aí, aqui no caso, nós estamos falando do nosso mandato de debêntures incentivadas, que é IPCA. Por quê? É uma volatilidade tão grande e você tem um benchmark do fundo para melhorar, não para fugir completamente. E quando isso acontece, a gente já aprendeu, acho que 20 anos de experiência dá um pouquinho de conhecimento de estrada de rodagem para saber o seguinte, nesse mercado de vol, quando você mete a mão para fazer movimentos muito bruscos, você pode deixar muito dinheiro em cima da mesa. Então, é uma decisão difícil do ponto de vista de gestão. O que a gente foi fazendo intervenções pontuais, mas sabendo e enxergando o norte do que para onde a gente queria ir e fazendo esse gerenciamento. Acho que conseguimos ser bem sucedidos para o cenário, para a magnitude. Alguns fundos deram resultado dentro do benchmark deles, alguns um pouquinho acima. O próprio fundo de debêntures incentivadas, a gente entregou um alfa superior ao que pede o benchmark, e até foi um alfa bastante interessante, o que às vezes do ponto de vista de gestão dá assim, rasga o coração mesmo, e assim, você fica dorme mal, porque além de tudo você quer defender o capital, o ganho absoluto do cliente.
e às vezes você não consegue por uma questão de disciplina, procedimentos que você tem que tomar do ponto de vista de gestão. Então, por mais que a gente tenha agregado alfa no debêntures incentivadas, esse alfa não foi suficiente para compensar a queda do benchmark. E isso daí deixou, assim, do ponto de vista, me deixou muito chateado, eu queria fazer mais, mas realmente a gente fica com uma limitação, porque se eu vou com uma questão de stop totalmente, e aí acho que é importante, e eu faço zero qualquer risco do fundo, e para tentar defender numa piora, e esse mercado volta muito, muito, muito forte, no sentido contrário, porque está uma crise muito aguda, e essa é a decisão difícil de tomar, aqui que bate o ponto, eu posso ser acusado e vou estar sendo acusado, e a palavra é forte mesmo, de má gestão, porque eu tenho um benchmark para seguir, eu tenho que cumprir e superar um pouco esse benchmark. Então, esse caminho é uma coisa muito difícil de você achar a melhor forma possível. Você sabe qual é a pior forma possível de agir, mas a melhor você vai tentando fazer o seu melhor e encontrando o caminho. Então, a gente está fazendo aí um bom trabalho de agregar alfa em cima do benchmark com um pouco desse peso que está atrelado ao benchmark, tá? Do ponto de vista de resultado dos fundos, e aqui até um pouco na página 1, tá? O que nós temos? Para a maioria dos fundos, o que deu mais resultado foi a carteira de debêntures em CDI e LFSN, Letras Financeiras Subordinadas. FDIC também, desculpe. Basicamente, tudo do fechamento do spread de crédito dos ativos. A debêntures em CDI no mês de maio, também um pouco, está ocorrendo em junho, os spreads estão fechando, mas são variações pequenas. Quando você olha, até somando, faz pouca diferença no fundo. Mas alguns ativos que estavam bem gordos, com bastante gordura, eles tiveram um fechamento bem grande. Isso, no ponto de vista de resultado mensal, não anual, faz bastante diferença, tá? E o último ponto é uma letra financeira subordinada, todas que a gente tem, é uma coisa extremamente técnica. Resumindo, da forma que ela está no portfólio, quando a curva sobe de pré-fixado, ela traz ganho de capital para o fundo. Então, até uma estratégia que a gente usa, um para redear o outro, que é a carteira de inflação livre em alguns fundos com debêntures redeadas, para um fazer um mecanismo de hedge no outro, tá? Dado uma exposição no um, você sabe que o outro está compensando aquilo e vira um mecanismo natural de defesa e você traz para o spread de crédito. Então, com essa composição, a gente conseguiu entregar resultados até interessante para bastante fundos. Do ponto de vista de funcionalidade do mercado de crédito, isso é importante, não do nosso resultado, mas do que a gente está vendo no mercado de crédito, maio foi um mês bastante ativo. O que abril foi morno e você não tinha emissão na rua, maio foi anunciada muita emissão, veio muita coisa no mercado para a gente analisar, então você já entra com aquele pouquinho que você tem de abril. As coisas que acontecem ao longo do mês de maio, mais o que você tem sendo anunciado no final de maio e tem que trabalhar em junho, tem bastante coisa em cima da mesa. A gente basicamente mapeou 23 emissões, tá? Muitas delas até incentivadas. Dessas emissões a gente participou aqui, e que eu tenho dito, de 5 book builds. Até 23 tem 5 book builds. Assim, ó. Então, no mês eu coloquei ordem para 5. Fui cortado em algumas, outras a gente levou, e algumas outras ficaram aqui para o início de junho, onde a gente colocou mais ordem. O que a gente percebeu em maio? Como eram ofertas que estavam precificadas num mercado que estava melhor, mais pujante, as empresas estavam tentando vir com o menor spread de crédito possível. Então, muitas dessas ofertas estavam vindo com taxa muito baixa. Então, a gente simplesmente se recusava a participar, ainda que a empresa tivesse um crédito bom, ainda que a estruturação do papel fosse boa em termos de segurança para o investidor. O que acontecia? Taxa muito baixa. Para botar determinado ativo no portfólio com aquela taxa, não, deixa. Vamos esperar uma coisa melhor. O portfólio, de certo modo, está bem alocado, então a gente quer que tenha o quê?
só ativos bons, e sabendo até que nós estamos num cenário de muita volatilidade política, inclusive refletindo no preço dos ativos, eu quero coisa com gordura dentro do portfólio que sustente. É muito uma lógica que eu repito, eu prefiro entregar, de repente, um resultado de 2 ou 3% do CDI abaixo do benchmark do fundo, por uma questão de fui conservador na alocação, do que ter um ativo totalmente errado e entregar uma notícia de crédito ruim ou entregar um ativo que fique muito fora do mercado e machuque muito mais, tá? Eu acho que isso daí que é o importante estar passando essa percepção para vocês. O que a gente tem aí também de consideração? Durante o mês de junho, está vindo um pouco menos de oferta sendo anunciada. Mas o que a gente tem conversado com os bancos está muitas coisas estão na mesa, muitas operações estão sendo fechadas com os bancos e vão vir para o mercado. Então a gente vai ter um final de junho ainda bastante ativo, nós vamos ter um julho ativo e isso já garante até também emissões saindo em agosto, muito em cima das eleições. A gente acha que curioso que as empresas até perceberam a gravidade um pouco do momento que a gente está vivendo e estão decidindo ir ao mercado para pegar dinheiro, né? A parte boa disso é que com essa crise, automaticamente essas emissões já são reprecificadas. Então elas estão vindo com spread de créditos mais gordinhos e mais em linha com o que a gente considera correto para a situação do país, situação econômica, situação de mercado e dos nossos fundos, tá? Dito isso, vamos fazer um apanhado aqui do que foi o resultado geral dos fundos. A gente sempre começa pelo Altro e pelo LUT, que são os fundos que representam a grande maioria dos nossos resultados, né? Então, aqui pegando a nossa canetinha e passando um pouco do que eu já comentei aqui com vocês, né? Você pega no LUT, ele teve um resultado dentro do que é nossa meta de longo prazo, que é 101, 104 do CDI. Então, foi um fundo que basicamente os principais resultados vieram de letra financeira subordinada e de debêntures, né? A carteira, e que é importante mencionar, o resultado de debêntures de letras financeiras subordinadas foi bem alto, acabou tendo uma contribuição significativa para o fundo, comparado ao patrimônio que a carteira tem no fundo, e aqui você olha que o tamanho, a magnitude aqui do ganho de capital do efeito da curva pré, e para se enxergar o quanto foi forte o movimento, né? Enquanto eu tive um resultado no pré, basicamente 6, 7 vezes maior do que eu tive de ganho de capital, de carrego do fundo. Então, isso daí é um resultado bem significativo. E na carteira de debêntures, a gente teve um resultado acima da rentabilidade intrínseca dessa carteira. A gente vê isso pelo tamanho do ganho de capital do fundo, contribuiu com quase metade do resultado dessa carteira e trouxe bastante resultado. De novo, uma série de fechamentozinhos, que esses fechamentos contribuirão com 40% desses quase 6%, né? Vamos aqui aumentar um pouquinho, desses quase 6% do CDI que foi agregado, e a outra metade basicamente veio de 4 ou 5 papéis que estavam bem gordos e aí tiveram um fechamento de crédito mais ajustado. Quer dizer, veio para um nível mais correto dessas empresas, errado estava antes. E é isso que a gente faz na administração, pegar essas diferenças e colocar dentro da carteira do fundo para capturar esse ganho de capital em determinados ativos. Eu acho que assim, o LUT é isso, não temos muito mais o que falar. O LUT é um fundo que está bem encaixado em termos de portfólio. A única coisa que a gente está fazendo, a gente quer aumentar cada vez mais essa carteira de caixa. O fundo tem que ter até mais caixa na nossa visão, sem abrir mão de rentabilidade. Como é que a gente está fazendo isso? Pegando aqui na carteira de debêntures, principalmente, ativos que já estão magrinhos e trocando ao longo do tempo por ativos que estão mais gordinhos e com isso daqui sobra caixa para mais disponível, tá? Partindo para o Altro, o que nós tivemos no fundo
foi o fundo rendendo um pouquinho abaixo da meta dele de longo prazo. A meta de longo prazo do fundo é 110, 115 do CDI, o fundo rendeu 108,5 praticamente. Pessoal, me deu aqui que o áudio tinha sido desconectado. Vocês estão me escutando ainda? Se alguém puder dar um ok aqui. Ah, ok, já deu aqui que estão me escutando. Então, basicamente, a gente teve uma performance um pouquinho abaixo, dada a volatilidade do mês, a gente considera isso bastante normal, e da flutuação do fundo, tá? De novo, o resultado da carteira do fundo veio das mesmas linhas que a gente já comentou. Então, você tem uma carteira de debêntures em CDI dando um resultado bastante significativo. A mesma coisa da carteira de letras financeiras subordinadas, né? Então, a gente pega aqui esses dois ativos. Grande parte que contribuiu com esse resultado foi o ganho de capital. Passo seguinte, a carteira de FDICs, semelhante ao que ocorreu em março, tá? FDIC, que é um ativo que costuma ter baixa liquidez no secundário, principalmente que você não tem vendedor, geralmente tem comprador, só que esses fundos são bem gordinhos e ele tem uma consistência de flutuação na taxa ao longo da vida que todo gestor gosta, acredita que tem bastante segurança nesses fundos e que é dentro da composição do portfólio. Mas começou a ter negociação no secundário, até uma coisa um pouco anômala. Algumas pessoas vendendo, alguns gestores tomaram resgates, alguém está desfazendo de alguma posição, alguns FDICs desses estavam em tesouraria de banco, posição proprietária, carteira de crédito, eles foram descarregando no mercado. Então, isso deu um preço para o secundário do FDIC, o administrador lá remarcou, teve ganho de capital, e é uma coisa que assim, acontece poucas vezes, mas de vez em quando é importante dizer isso daí. É uma estratégia que a gente faz de negociar FDIC no secundário. Muitas vezes a gente até acaba comprando mais do que vendendo, porque a gente gosta dessa carteira, acha que essa carteira está até relativamente pequena no fundo, ela poderia ir para 5%, 6% do patrimônio do fundo, mas aí por uma falta de suprimento de ativos, a gente acaba rodando um pouquinho mais abaixo. E o que acabou contribuindo um pouco para uma performance um pouco mais abaixo do fundo, não dá o 110, 115 do CDI, veio basicamente aqui dessa carteira de debêntures redeadas. Apesar do resultado ter sido bom, 121 do CDI, vocês notem que eu tive uma perda no ganho de capital dessa carteira, ou seja, ela rodou abaixo da rentabilidade intrínseca dela. Essa carteira aqui basicamente teve muita flutuação no spread de crédito de alguns ativos, muito pela metodologia de hedge, como eu já expliquei lá atrás, ou seja, você tem o ativo num ponto da curva e o hedge você faz em outro ponto da curva, porque são os instrumentos disponíveis. Isso aqui gera uma inclinação. Conforme essa inclinação vai mudando, imagina que isso aqui é uma reta, uma régua entre os dois dedos, conforme essa inclinação vai mudando, você muda um pouquinho o spread de crédito ativo. É muito mais um efeito de inclinações na curva por um mercado de juros estressados do que qualquer coisa no crédito da empresa. Então, isso não nos preocupa, a gente está com esse hedge aqui bastante afinado e cada dia a gente vai ajustando alguma distorção que aparece, então nos dá segurança que temos ainda uma boa rentabilidade intrínseca nessa carteira, tá? Então, o alto foi isso, eu acho que não tem nenhum destaque a comentar, além de o fundo ter terminado com bastante caixa, o fundo encerrou para captação, né? Ele fechou, bateu aquele patrimônio de 1.300. Então, o nosso trabalho agora no alto está sendo o quê? Dentro daquelas ofertas que vêm com taxa adequada, a gente alocar esse caixa e depois de alocar esse caixa, que está aqui, 19,5% do fundo mais ou menos, rever os ativos que o fundo está carregando e aqueles que estão com taxa que a gente acha que está um pouco abaixo, a vender e colocar ativos mais gordinhos. Feito isso,
a gente entende que o fundo está disponível para abrir novamente e vamos comunicar todo mundo e abrir para captação. A gente vai fazendo, geralmente, captações de entre 250 a 400 milhões de reais, essa é a média, a gente acaba fechando o fundo, ajustando o portfólio e por aí vai. Nada que se eu tiver um mercado oferecendo ativo que eu não precise fechar o fundo, eu não fecharia. A questão aqui não é nem o tamanho que o fundo pode ter, é muito mais a quantidade de ativos que o mercado consegue ofertar para a gente comprar, tá? Então, assim, fazer uma debênture, fazer um FDIC é trabalhoso, os bancos de investimento têm trabalho, tem um trabalho jurídico, de estruturação bem grande, é bastante burocrático, então isso requer tempo, então até a nossa capacidade de comprar é bem superior à capacidade do mercado de capitais ofertar ativos, tá? A página seguinte aqui, a gente acabou passando já pelo alto e vamos para a página seguinte. Eu estou tendo algum probleminha aqui que ele não está indo para a página seguinte. Aqui, vamos para o fundo de debêntures incentivadas, né? E eu acho que aqui é sendo bem direto e até vai um pouco em linha do que a gente já aconteceu. O resultado do fundo foi muito atrelado ao benchmark. Então, o benchmark do fundo caiu 1,56. A gente conseguiu colocar gordura o suficiente no fundo de forma que desse spread de crédito no fundo e até protegesse um pouco o fundo dessa queda, só que a magnitude da queda foi tão grande, que a gente não conseguiu defender totalmente. Então, assim, dito isso, gente, o que aconteceu? A gente fica naquele ponto que eu comentei no início e estamos tentando ver caminhos que, por essa via de efeito curva e efeito do fechamento dos spread de créditos, a gente consiga compensar o máximo possível. Essa crise não parou em maio, mesmo com a comunicação do Banco Central, não foi suficiente para conter a volatilidade do mercado. O que a gente percebe é um mercado forçando para subir esse câmbio, para o governo subir esses juros. O Ilan, que é o presidente do Banco Central, chegou e até comunicou assim, não tem motivo para a política monetária rodar e eu subir juros nas condições de mercado atuais, dado o cenário de inflação, que é o nosso mandato. Então, assim, o mandato do Banco Central é um e o mercado, às vezes, tem uma lógica de eu vou forçar meio que o rabo balançando o cachorro. Até o que eu estou falando é uma coisa meio polêmica entre os próprios participantes, entre traders e economistas aqui do mercado. Mas, assim, dito isso, o mercado está cacifando o Banco Central. E o que a gente percebe são fatores técnicos. O mercado, se você comparar com a crise de 2015, que estava lá a Dilma, e o mercado agora, a quantidade de fundos multimercados que tomam risco hoje em dia de dinheiro que era um dinheiro conservador, que estava em LCI, LCA, CDB, LF, fundos de renda fixa e foi para fundos de risco, é infinitamente maior. Então, você tem um mercado que toma posição e basicamente na outra ponta está o Banco Central ofertando dólar e fazendo o Tesouro Nacional, fazendo o gerenciamento da curva, um mercado muito mais maior e mais forte do que era 3 anos atrás. Então, com isso, a queda de braço fica mais forte. Então, ele vai ficar mais volátil mesmo durante um tempo. O nosso trabalho está sendo reduzir o risco desse fundo, conseguir soltar os spreads de crédito que a gente tinha represado para compensar esse risco de mercado aqui que está acontecendo. A gente está muito em cima desse fundo aqui para maximizar. O ponto, a abertura da curva, talvez pelo gráfico vocês não consigam enxergar tanto, mas a gente teve coisas aqui de variações muito, muito grandes. A gente teve na curva de juro real coisa rodando 100 basis points. Isso foi uma enormidade para juros reais, tá? Longe de ser óbvio, e até a parte curta da curva aqui, ó,
que é o 2018 e 2019, teve uma variação que realmente assim foi nível mercado de capitais dos anos 80 anos 90. Muito grande, muito forte. A nossa sorte é que a gente tinha pouca exposição aqui, então acabamos protegendo um pouco mais o resultado do fundo, tá? Então, isso aqui o principal ponto desses dois fundos. E para a gente indo para a parte final do call, a gente tem o nosso fundo de debêntures de previdência. O resultado do fundo de previdência muito em linha com o que foi o resultado do alto. Na verdade, até ele foi um pouquinho melhor, lembrando-se que o custo desse fundo é um pouco mais alto do que o do Altro. Quando você olha a carteira é mais ou menos resultado, e ele foi um pouco melhor aqui do que o Altro na carteira de debêntures redeadas, mais inflação livre. O que varia muito de um fundo para o outro é muito de acordo com o regulamento, tá? Então, o Altro tem um regulamento que é o mais aberto de todos, o fundo de previdência tem uma legislação muito fechada, e o Valore, que é um fundo que pega muito previdência municipal, né? E previdência, os fundos de pensões institucionais, o regulamento dele está para isso, então não necessariamente os mesmos ativos compõem a carteira dos mesmos fundos. Você tem que olhar o regulamento e respeitar isso. Então é isso que acaba provocando um pouco desse resultado, essa diferença de resultado. Mas mesmo assim, o fundo previdenciário, que o objetivo dele é meio que dar 101 do CDI, a gente entregou um resultado mais acima do que era o objetivo dele, e com isso, assim, considerando o cenário da crise, a gente está com um fundo encaixado e até com uma performance melhor do que o benchmark prometido. A mesma coisa foi no fundo Valore, tá? Já no caso do Valore, a gente teve um resultado um pouquinho abaixo do que é o benchmark dele. O que realmente fez essa diferenciação no Valore, e foi muito o que eu falei, foi a forma com que a carteira está montada, tá? Então, ele tinha um resultado que na forma de apurar, isso não é 100% exato e parece discrepante, mas são aquelas inclinações que eu falei dos posicionamentos do ativo. Era um fundo que ele estava com um pouquinho mais de risco de mercado. A gente teve a questão da greve de caminhoneiros ali que pegou um pouco isso. A gente teve que ir lá fazer intervenção, ajustar esse hedge mais forte, mais corretamente, e isso foi o que tirou um pouquinho de resultado do fundo. Não gostamos que isso aconteça, mas essa é uma administração que a gente faz. Por quê? A gente tem um benchmark aqui prometido e a gente sabe se a gente tem gordura ou não ao longo do ano. E esse risco de mercado, um residual, tá? É importante falar isso, não um risco de mercado puro do fundo, mas é residual, você vai calibrando ele de acordo com a gordura que você tem, o tamanho dessa gordura. Então, como estávamos com gordura porque a taxa prometida para o fundo, então mesmo um pouquinho dando abaixo, nada que tenha comprometido a performance anual do fundo. Tem gordura ali dentro ainda e sempre trabalhando na mesma filosofia dos outros fundos. Tá? Com isso, eu acho que eu acabei o que eu tenho para falar. Caso alguém queira fazer a pergunta, como tem acontecido, ou a gente está disponível aqui, vamos esperar mais 3 minutinhos para perguntas que venham no call, em alguma dúvida, ou depois, como também alguns fazem, acabam mandando e-mail para a gente. Importante dizer, esse vídeo vai para o YouTube. Depois o Yuri, do nosso comercial, manda o link para todo mundo. Caso vocês queiram, e por favor a gente até incentiva, todo o resto da empresa de vocês, principalmente para a parte comercial, que queiram ver e ter uma noção de como é que a gente pensa em relação aos fundos que eles estão vendendo, é mais do que bem-vindo passar esse link para eles e deixar eles acompanharem esse call. A gente só faz uma separação aqui de público no primeiro momento e dá uma preferência para os distribuidores, para os alocadores, a pessoal que acompanha e está no dia a dia da alocação, por uma questão de limite na sala para acompanhar esse call ao vivo.
Tá bom, gente? Estou aguardando aí, vou esperar mais 2 minutinhos e para aqueles que já tiverem de saída, uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana.